Muito bem, nós vamos então aqui para o nosso O Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, e nós aqui estamos no capítulo número 5, Considerações sobre a pluralidade das existências, a questão 222, e esse daqui é o nosso terceiro encontro, né? Então a gente já tratou aqui de alguns temas que Kardec apresentou, e agora a gente vai aqui provavelmente concluir esse item número 222. Kardec ele foi então, nessas considerações, muito mais aqui propondo um debate, propondo uma reflexão em torno desse tema, porque tanto naquela época, como nós já conversamos, né, século XIX, Kardec procurava romper algumas fronteiras, principalmente daquele espaço dominado, né, pelas filosofias espiritualistas tradicionais, né, tanto da Igreja Católica como da então igrejas protestantes, e da mesma forma também aquele pensamento positivista dos grupos voltados para a ciência. Ele então trazia essa reflexão para fazer com que nós entendêssemos, né, esse mecanismo da nossa existência, fazendo com que a reencarnação se transformasse nesse instrumento de aperfeiçoamento. Primeiro, combatendo a negação da existência da continuidade da vida, e por outro lado, procurando ajustar em torno dos mitos ou da mitologia e das fantasias que eram apresentadas sobre o mundo espiritual. Então, ele foi trazendo esse debate todo. No nosso último encontro, nós conversávamos aqui, Kardec trazia, por exemplo, né, de fazendo uma comparação de pessoas que trazem ali condições sociais, capacidades intelectuais, tudo isso analisando se é o acaso ou se isso tem uma razão de existir para fazer com que cada indivíduo tenha as suas próprias experiências de acordo com as suas necessidades. Ele trouxe, por exemplo, aqui algumas perguntas que nós vimos. Ele coloca, por exemplo, né, então ele disse assim: admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo, ele falava ali sobre a parte criacionista da ideia, em que a alma era criada naquele momento em que a gestação se iniciava, que era um pensamento da época e continua sendo um pensamento atual. Então é muito interessante que a gente vê o trabalho que ele fez naquele período junto àquela sociedade do século XIX. Nós vamos encontrar as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades e obstáculos aqui também no nosso mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo é muito mais problemático do que naquela época. Só para a gente ter uma ideia, em termos de estatísticas, ali por volta da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, a população mundial girava em torno de 2,5 bilhões de pessoas. Isso ali aproximadamente, então, 75 anos. 75 anos depois, de 2,5, a sociedade planetária passou para 8 bilhões. Então ela praticamente triplicou nesse período de 75 anos. Consequentemente, nós tivemos também ali todas as questões sociais, todas as questões econômicas, questões de crenças e filosofias. Então Kardec vai fazendo essa comparação a respeito, começando pela própria origem do indivíduo, a origem das pessoas, do ser humano de modo geral. Então ele coloca, por exemplo, né, a respeito das faculdades negativas. Então ele coloca: por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Ele faz aqui uma reflexão a respeito das aptidões inatas. Como a gente lembrou, quantas e quantas vezes nós encontramos vídeos nas redes sociais, por exemplo, Instagram, TikTok da vida, Facebook, Twitter, né, o X. Vemos também dentro das nossas próprias redes de amigos, né, também no YouTube, aquelas crianças, aquelas pessoas que mostram uma habilidade que acaba sendo incompatível com a idade e com a própria formação.
uma criança de 3, 4 anos, que mostra uma capacidade musical, por exemplo, que simplesmente é inexplicável dentro das condições normais da evolução, tanto da pedagogia como da psicologia infantil. Então essa criança apresenta isso. A ciência vai dizer, olha, não temos como explicar por que ela apresenta essa habilidade. Só sabemos que ela tem essa habilidade. Quando nós passamos a considerar o espírito como uma realidade e a reencarnação como parte de um mecanismo evolutivo, nós vamos entender que aquele espírito, através da reencarnação, traz ideias inatas desenvolvidas em existências anteriores. Então a gente pode dizer, mas eu não acredito nisso, então me traz uma explicação melhor. E a gente vai dizer, por acaso isso aconteceu. E o acaso a gente sabe que ele simplesmente não tem criatividade para tanto, né? Kardec fala de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante toda a vida. Nós vemos hoje, né, uma criança, uma adolescente de 11 anos de idade, passando no vestibular numa universidade de astrofísica, como acontece, né, algumas vezes que nós vemos. Então, quer dizer, é aquilo que nós chamamos hoje de uma aptidão especial, que há pouco tempo era chamado de uma criança superdotada. Então essa expressão já não é mais utilizada, e uma aptidão especial é aquilo que se mostra hoje. Então nós vemos isso, crianças e adolescentes mostrando essa tendência para a ciência, coisa que um adulto não é capaz de assimilar. De onde vem então essa aptidão, essa ideia inata? Questão 3, de onde em uns as ideias inatas ou intuitivas, em que outros não existem? Então nós vemos que isso é algo que é uma exceção. De onde em certas crianças o instinto precoce, que revelam para vícios ou para virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. Então aqui a gente sai dessa parte das aptidões especiais e entra mesmo no caráter, né? Bom dia, Marli. Então aquele caráter dócil, aquele caráter virtuoso, ou muitas vezes ali uma criança que já apresenta uma certa maldade. Então já aconteceu de mostrarem vídeos, por exemplo, de crianças maltratando animais, enquanto que outras crianças fazem trabalhos, até mesmo trabalhos sociais, mostrando uma virtude que não foi educado, até pelo próprio meio onde ela vive. Então isso também são tendências que o acaso simplesmente não pode ser, pelo acaso, isso não pode ser explicado. Então, por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros, em termos de várias situações de capacidades e competências, né? Porque nós temos aquelas pessoas que ocupam, por exemplo, dentro da nossa sociedade, posições muito simples, muito singelas, muito humildes, em termos de capacidade intelectual, desenvolvimento profissional, posição econômica até mesmo, enquanto que outros apresentam capacidades diferentes. Então, todas essas diversidades de aptidões, também o acaso não pode simplesmente explicar. E eu estou lendo esses itens porque nesse último item agora, o item número 6, bom dia, Dudu, nesse item número 6 é o que vai fazer referência para nós ali onde a gente vai continuar. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino o Hotentote, recém-nascido, e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Então lembrando, né, que a expressão selvagem era relativa àquelas pessoas que viviam na selva. E era uma expressão que Kardec várias vezes aqui já utilizou nas suas obras, porque essa era uma linguagem comum naquela época, principalmente porque os europeus começavam então a conhecer pequenas sociedades ou grandes sociedades que ainda viviam, se comparadas com a sociedade europeia, se apresentavam bastante atrasadas. Na América Latina, por exemplo, sociedades amazônicas, sociedades africanas. Lembremos ali, por exemplo, no século XVIII, a descoberta da Austrália, né, pelos ingleses, descoberta entre aspas, e lá nós já tínhamos os aborígenes que viviam naquele local. Então a sociedade francesa, ou melhor, a sociedade europeia, tendo uma visão eurocêntrica
Então era assim, eles eram a referência e a partir deles então eles faziam o julgamento, se era mais evoluído ou menos evoluído. Então, a gente lembra que inclusive aquele acordo, bom dia Didima, aquele acordo que foi feito com o Ministério Público na análise das obras espíritas, foi compreendido que aquilo que era uma opinião do contexto do século XIX não reflete a opinião da doutrina espírita no século XXI. Então esse acordo foi muito bem organizado, muito bem tratado, e as explicações nós já vimos naquele acordo de ajustamento, né, que nós lemos oportunamente. Então, era uma visão daquela época e tinha, né, nós temos que compreender que cada época, em cada fase da evolução da sociedade planetária, nós tínhamos ali comportamentos diferentes. E esses comportamentos, sendo registrados aqui nos livros, acabam muitas vezes ali entrando em choque com aquilo que nós pensamos na atualidade. Assim como daqui a 100 anos, pegaremos ali obras, livros do século XXI aqui do início e encontraremos ali uma grande diferença com o pensamento futuro. Basta a gente lembrar, né, é bem curioso, quando a gente pega, por exemplo, vídeos dos anos ali 1980, anos 90, da televisão, músicas, e a gente faz uma comparação, a gente fala, olha o que nós víamos naquela época e que hoje seria inadmissível. Então a gente fica até chocado muitas vezes com os programas, né, que tinham na televisão, aqueles programas dominicais, por exemplo, né, de auditório, aquelas coisas que a gente fala assim, poxa, isso aí tudo é bizarro na atualidade, né, mas naquela época era grande audiência, todo mundo copiava todo mundo e coisa e tal. Então, sim, em pouco tempo, nesse período de aproximadamente 30 anos, nós já vemos essa grande diferença de comportamento na sociedade brasileira. Imaginemos quando a gente vai para o passado, em mais de um século e meio, em termos de comparação intercontinental. Então é bem curioso a gente analisar isso. Então aqui, nessa questão 6, Kardec faz uma comparação. E lembrando sempre que o tentote, que é o nome que ele coloca, né? Se tomardes de um menino otentote recém-nascido. Os otentotes eram uma pequena comunidade na África com que os europeus tiveram contato, e eles viram ali um atraso muito grande se comparado com o conhecimento europeu. Na Europa nós tínhamos grandes estruturas, castelos, museus, universidades, grandes igrejas góticas principalmente, né? Então você faz uma comparação das grandes descobertas europeias e você vai para a África e encontra uma sociedade bastante primitiva se comparada em termos de evolução de conhecimento e de estrutura. Então Kardec fala, se nós pegarmos uma criança que nasce naquela comunidade, assim que ela é recém-nascida, leva para a Europa e submete ela a todo aquele processo de educação, ela vai se tornar um gênio como esses outros gênios que estudaram na Europa nessa época? Então ele propõe essa reflexão. Voltando então aqui para a nossa sequência, que foi o que a gente trouxe aqui do nosso estudo passado, Kardec coloca, à vista da 6ª interrogação acima, que é essa do garoto otentote que eu comentei, dirão naturalmente que o otentote é de raça inferior. Perguntaremos então se o otentote é ou não um homem. Porque lembremos mais uma vez que com a visão eurocêntrica eles julgavam quem era atrasado, quem era evoluído a partir do seu ponto de vista. E aí então, imaginando que os otentotes fossem de uma raça inferior, poderia argumentar que eles não teriam capacidade de aprender aquilo que um homem civilizado aprenderia. E aí Kardec argumenta exatamente isso. Então, aquele garoto que nasce naquela sociedade, ele é um ser humano ou não é um ser humano? Se ele é um ser humano, então ele tem todas as capacidades que qualquer outro ser humano tem, fazendo ali uma análise linear da evolução de cada sociedade. Porém, quando ele fala em evolução de humanidade, ele não faz uma comparação com a evolução espiritual. E é aí que entra esse argumento sobre reencarnação que Kardec apresenta para nós aqui. Então ele continua. Perguntaremos então se o otentote é ou não um homem. Se é, por que a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásia? Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens,
há tão somente homens, cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é esse o princípio mais conforme à justiça de Deus? Então esse argumento que ele coloca é exatamente isso. O que nós vamos encontrar em termos de evolução, não apenas individual, mas evolução também de coletividades, de sociedade, é uma questão de evolução espiritual que vai refletir na própria condição evolutiva de cada um dentro das sociedades que vivem. Então eles vão se desenvolver intelectualmente, vão se desenvolver moralmente, e isso vai refletir no seu modo de viver. Então é o que Kardec coloca para nós. Então não é uma questão simplesmente de sorteio. Quem vai viver num ambiente, numa sociedade desenvolvida e quem não vai viver. É simplesmente uma lógica que vai respeitar as condições evolutivas de cada um. Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Versado, bom dia. Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos, tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Primeiro, vamos ver aqui as considerações que Kardec traz, porque nós analisamos a relação entre passado, e é esse passado que se perde no tempo, em que o espírito, através das diversas reencarnações, vai acumulando conhecimento, vai se desenvolvendo, partindo do princípio de que o espírito não retrograda na sua evolução. Então ele não volta, fazendo uma comparação, é aquela criança, que ela pode até repetir de ano, mas ela não é levada para um ano anterior daquele que ela já conquistou. Então, em termos de evolução espiritual, considerando os aspectos morais e intelectuais, o espírito pode até, aparentemente, ficar ali paralisado durante um tempo na sua evolução. Mas ainda assim, esse tempo que ele passa aparentemente estagnado na sua condição, ainda assim para ele é um processo de evolução. Então, passado que reflete no presente, o presente que é o resultado do passado. Então nós vimos a relação entre esses dois momentos da evolução. Kardec agora propõe um olhar para o futuro. Como é que nós vamos então encontrar quem o espírito, como o espírito viverá no futuro na sua próxima existência? Quais serão as condições que ele vai apresentar? Quais serão as condições que ele vai apresentar para que numa existência futura ele possa desempenhar esse ou aquele papel? Vamos aqui então o que ele coloca para nós. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? A primeira questão, então, bom dia, Andréa. A primeira questão, então, que é apresentada para nós é que se hoje um espírito se mostra num estágio inicial da sua evolução, como ele pode, então, no futuro, almejar uma posição de um espírito desenvolvido, tanto intelectualmente como moralmente? É a mesma lógica. Então não é uma questão de colocar o espírito numa posição e prepará-lo para viver aquela existência, sendo que ele não se desenvolveu para isso. Então a lógica é a mesma. Do passado reflete no presente e o presente reflete no futuro. Legal, então, Didima. Beijo, querida. Segundo, o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá a ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Então, fazendo uma comparação do homem do presente, que trabalha construindo, evoluindo, se desenvolvendo diante das atividades, sim, pode participar à vontade. Fica à vontade, bem-vindo. Então, nesse caso, nós vamos encontrar aquele indivíduo que trabalha moralmente, renuncia às suas tendências inferiores, que trabalha, que se desenvolve intelectualmente, vai se preparando para uma condição futura e nessa condição futura vai encontrar então uma possibilidade de evolução maior. Né? Pode, por favor.
Terceiro, o que praticou o mal por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Então ele faz aqui uma questão agora, uma comparação moral. Um indivíduo que vivendo ainda baseado nas suas tendências mais primitivas, nas suas tendências inferiores, vivendo o seu egoísmo, numa existência futura, ele poderá ocupar uma posição melhor do que essa, já que ele mesmo não a construiu? E número 4. Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Em contraposição a um que fica esclarecido, porém, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica dos outros? E aqui nós vamos encontrar algo bastante interessante a respeito das desencarnações, das mortes de um modo geral. Quantos são aqueles que acabam desencarnando numa fase da vida ainda inicial, na infância, na juventude, mesmo na idade adulta, mas uma idade adulta em que ele está em processo de formação, digamos assim, da sua posição dentro da sociedade, enquanto que outros viveram durante décadas se aprimorando, se desenvolvendo, trabalhando para conquistar tudo isso. Nós vamos imaginar que esses espíritos obrigatoriamente estariam na mesma condição? A própria lógica mostra que não, porque cada um vai construindo a sua existência de acordo com suas capacidades e oportunidades. E por último, quinto, que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem, nem o mal. Se vão para o meio dos eleitos, porque esse favor, sem que coisa alguma tenham feito para merecê-lo. Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida. Aqui agora Kardec faz uma comparação entre o pensamento que era vigente naquela época a respeito de uma única existência, e a partir dessa única existência, o destino de todas as almas seriam ou o céu, que seria ali a contemplação eterna, ou seria o inferno, aquele espaço de tormento eterno. Então, quando simplesmente se restringe a existência de um indivíduo numa única etapa entre berço e túmulo, aquilo que ele experimentou não será possível, não dará a ele condições de determinar esse futuro definitivo. É aí que entra então o pensamento da doutrina espírita, falando para nós então a respeito dessa evolução contínua, desse progresso contínuo, em que através de cada reencarnação o espírito vai trabalhando o seu próprio destino. E até mesmo essa ideia do destino, que a gente já conversou, ela também é bastante relativa, porque dá a impressão de que nós estamos correndo uma maratona, e quando nós cruzarmos a linha final, todo o trabalho termina. Todo mundo vai para casa, todo mundo vai descansar e coisa e tal. E na verdade nós estamos falando de um progresso que até mesmo os espíritos mais evoluídos continuam fazendo, embora a nossa inteligência não tenha condições de alcançar esse nível de evolução. Então nós ficamos pensando em qual é o nosso destino, onde nós chegaremos e o que acontece quando nós chegarmos. Então na verdade nós temos que tirar essa imagem de uma linha, de uma estação final de evolução, que quando chegar nesta estação final, o espírito nada mais tem a evoluir. E aí nós vamos falar, só para a gente ter uma ideia, a respeito da comparação que nós podemos fazer em torno da evolução espiritual, a respeito da própria condição do universo. Durante um bom tempo, os homens encarnados olhavam para o céu e imaginavam aquela cúpula de vidro em torno do nosso planeta. E acreditavam que as estrelas estavam, então, encravadas nessa cúpula de vidro, que não existia nada além. A partir da evolução da astronomia, das ciências de um modo geral, passaram a olhar além, entendendo que cada estrela se encontrava numa posição diferente, numa distância diferente, conforme não apenas o conhecimento, mas a tecnologia foi se desenvolvendo, fomos ali aprofundando cada vez mais a nossa visão, buscando distâncias cada vez maiores no nosso universo. Hoje, no século XXI, no ano de 2024 que nós estamos, existe ali uma visão, porque essa visão
nos permitiu fazer ali, elaborar um mapa do que seria o universo conhecido, tanto que a expressão hoje é o universo conhecido. Não é o universo definitivo. Porque se for o universo definitivo, significa que nós, aqui encarnados, seres vivos no planeta Terra, conseguimos descobrir as fronteiras por onde termina aqui o nosso universo. Então seria muita pretensão, nós, com tantas limitações que nós temos, tanto de conhecimento como de tecnologia, imaginarmos que nós conseguimos desvendar todos os mistérios do universo. Então a ideia hoje que a astronomia, a astrofísica, que são essas ciências que exploram o espaço, apresentam para nós, então nós temos hoje o universo conhecido. E ele é conhecido a partir dos instrumentos que nós desenvolvemos em termos de tecnologia. Então nós temos ali satélites, nós temos telescópios, nós temos radiotelescópios, temos ali frequências eletromagnéticas que podem ser percebidas. Recentemente nós vimos o lançamento do telescópio espacial James Webb, que é capaz de detectar raios infravermelho e, portanto, detectar ali imagens que o Hubble não poderia. O Hubble, por exemplo, ele era um telescópio óptico. A lente dele fotografava aquilo que ele via. Agora, se por acaso nós temos emissões fora desse espectro que ele é capaz de registrar, ele simplesmente não vê. Então ele é simplesmente cego para esses tipos de frequências eletromagnéticas. Já o James Webb não. Ele já consegue captar algo que o outro não consegue. E imaginemos qual vai ser a tecnologia desenvolvida, ou quais as tecnologias desenvolvidas, que proporcionarão para nós imagens muito mais profundas do universo. Então aquele mapa que nós colocamos do universo conhecido vai se tornar um mapa antigo, e novas imagens serão trazidas para nós a respeito dessa estrutura que compõe o universo que nós conhecemos hoje. Então, essa comparação que eu estou fazendo é mais ou menos essa ideia em termos de evolução espiritual. Nós acreditamos que o espírito evolui do ponto A até o ponto B. E tudo aquilo que vai acontecendo nesse intervalo são todas as experiências em termos de reencarnação, em termos de desencarnação, evolução espiritual, etc, etc. Só que esse ponto B é o ponto máximo onde a nossa capacidade é capaz de compreender. Agora, o que existe além desse ponto B? O que existe na comparação com o universo, além desse universo visível, conhecido que nós temos hoje? Por isso, então, o espírito está em constante evolução. E através de uma única reencarnação, uma única existência terrena, ele não pode alcançar o máximo da evolução, sabendo que existe ainda uma longa jornada a ser trilhada. Tão longa que nós não conseguimos sequer vislumbrar ali o seu final, se é que tem final, porque dentro desse raciocínio, a evolução ela é constante. E aí nós vamos ter uma comparação entre aquilo que Deus apresenta para nós em termos de perfeição absoluta e aquilo que nós, criaturas, apresentamos em termos de evolução, de perfeição relativa. Essa nossa relatividade, ela vai sempre avançando, mas até o limite das nossas condições e capacidades. Então nós estamos ali dentro de uma esfera, dentro de um nível de evolução que nós sequer compreendemos. Basta lembrar que é como se nós estivéssemos esperando que os insetos tivessem uma condição de compreender a natureza humana. Inseto compreender a natureza humana. Seria como se nós, aqui encarnados, nesse estágio evolutivo, tentássemos entender a natureza divina, de algo tão grande que é. Kardec então coloca: haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que não se pôde fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho.
Então até mesmo esse termo felicidade suprema é algo que está assim absolutamente além da nossa compreensão. Porque lembramos, né? Pois é, então são filosofias diferentes que esses raciocínios vão trazendo para nós ali algumas questões que são importantes a gente analisar, né? Então aqui o que Kardec coloca quando ele fala sobre felicidade suprema falar em felicidade, por exemplo, para nós a felicidade, a referência que nós temos de felicidade é essa segurança material, uma segurança afetiva, os prazeres saudáveis do nosso mundo. Isso para nós é felicidade. Agora, quando nós pensamos na realidade espiritual, que não desfruta nem de objetos, nem de posições, nem de propriedades, como o espírito pode então desfrutar de uma felicidade que nós aqui hoje não conseguimos vislumbrar? Então, uma simples felicidade do espírito já é para nós algo desafiador. E quando Kardec propõe aqui para nós uma felicidade suprema, é algo que está tão além, mas tão além da nossa capacidade, que nós não conseguimos imaginar o que é ser um espírito puro, desfrutando dessa felicidade suprema, compartilhando do pensamento divino, pelo fato de ter evoluído a esse ponto. E ele continua. Tá. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só a pluralidade das existências encontram solução. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, alegar-se-á, talvez, que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar dessa questão nesse momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou ao lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que, a não ser por esse meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre demiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre essa doutrina e a dogmática. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que, da doutrina das vidas sucessivas, separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que eles fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta que muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Aí aqui Kardec vai trazer para nós aqui uma passagem, uma citação, para analisar essa parte do Evangelho, né? Aqui o versado colocou para nós, né, na verdade a moral não tem a ver com religião. Quanto mais moral, menos religião. Quanto mais religião, menos moralidade. Mais ou menos, né? Eu vejo de uma forma diferente, versado. Porque quando nós falamos em religião, nós falamos de uma forma das pessoas se conectarem com Deus. Se conectarem com o espiritual de modo geral. Vamos colocar o espiritual porque abrangeria todos os objetos de crenças de todas as filosofias. Para que ele possa se relacionar com essas entidades que se mostram em suprema perfeição,
há necessidade que o indivíduo também se aperfeiçoe moralmente. Então, não apenas do conhecimento intelectual, da sua formação acadêmica, das suas competências, mas da necessidade da transformação dos seus valores. Então, se nós imaginamos, por exemplo, que Deus é a inteligência suprema, conforme é colocado na doutrina espírita, Ele é o bem supremo, o amor supremo, a justiça suprema. Todas as criaturas apenas se afinizarão, se aproximarão com essa perfectibilidade se a própria criatura evoluir. Então não basta apenas você acreditar em alguma coisa, você precisa se transformar para entrar em sintonia com essa coisa. Então por isso que muitas vezes nós fazemos essa diferença. Você precisa ter uma crença para imaginar o que exatamente como destino. E sem isso, nós vamos observar muitas vezes esse caos que nós encontramos provocado exatamente por essas filosofias que trazem, né, o equívoco de não transformar o indivíduo. Né? Quando tiramos a religião do povo, necessitamos de um código de ética e moralidade. A moralidade vira uma religião. Passamos a ser críticos, inclusive cobramos muita moralidade do próximo, né? Na época da igreja não era cobrado tanta moralidade, existia uma tolerância pela regeneração, não tinha tanto julgamento, mas a gente vai lembrar que as próprias religiões também evoluíram e elas se tornavam religiões muito mais voltadas para a realidade material do que espiritual. Então nós lembramos que as religiões se tornam resultado da filosofia que os integrantes, os líderes dessas religiões professam. Se eles apresentam ainda um atraso moral, naturalmente isso vai refletir na prática da religião. Então a tendência é nós imaginarmos sempre que tudo vai evoluir na nossa sociedade, religião, educação, a filosofia, ciência, a partir do momento em que as pessoas também evoluírem. Então a religião não é necessariamente moral, mas através da religião vai se conectar com uma força superior, seja ela de que natureza for, de acordo com cada crença, mas isso vai mostrar para o indivíduo o caminho que ele precisa seguir para a transformação de si mesmo. Basta lembrar, por exemplo, né, você colocou que é cristão, basta lembrar, por exemplo, o Sermão do Monte, onde Jesus traz ali uma série de posturas dentro dessa visão moral para fazer com que o indivíduo se aproxime cada vez mais de Deus. Então a gente vai perceber que se nós olharmos para a religião apenas como uma filosofia terrena, ela não cumpre o seu papel. Porque na verdade todas as religiões, como eu sempre gosto de afirmar no nosso trabalho, as religiões são escolas do espírito. E se essas escolas não cumprem bem seu papel, significa que essa religião não está fazendo aquilo que ela precisa, que é conectar a criatura até o Criador. Então, na verdade, o que nós pensamos é que, muitas vezes, somente a religião tem o papel de educação moral do indivíduo, sendo que, na verdade, a educação moral é em todas as áreas de existência que nós estamos. Por isso que é importante esse trabalho contínuo de transformação, de evolução, de melhoria. Porque, do contrário, a gente vai imaginar, eu quero me aproximar de Deus, mas como é que você quer se aproximar se você não se alinha com os valores divinos? Claro que respeitando a limitação das criaturas, né? Mas, de um modo geral, todas as religiões têm esse propósito maior. O que elas vão diferir ali são nos seus dogmas, nas suas práticas, mas todos aqueles que se declaram praticantes de uma filosofia que tem esse papel de espiritualização, todos nós temos então que trabalhar os nossos valores, e não apenas uma questão de acreditar ou não acreditar, de ter fé ou não ter fé. A religião ela tem o papel de me educar espiritualmente, e a educação espiritual está diretamente vinculada com a educação moral do indivíduo. De você trabalhar os seus valores, trabalhar os seus princípios, trabalhar as suas virtudes, isso é espiritualização. E não é necessariamente uma função da religião. O indivíduo ele pode não acreditar em nada e nem por isso deixar de se moralizar. Agora, aquele que segue uma filosofia que vai elevá-lo espiritualmente, a esse sim tem a ter quase que uma obrigação de se transformar, porque é isso que a base moral das religiões trazem para cada um.
Mas é que nós confundimos, né? Então a gente vê essas guerras que acontecem, como por exemplo a gente acompanha hoje no Oriente Médio, a guerra entre duas grandes religiões, que na verdade ali as pessoas brigam devido ali aos valores distorcidos de suas crenças, em nome de uma fé. E a gente pensa, bom, essas religiões, para aquelas pessoas, está cumprindo ou estão cumprindo o seu papel? Pelo grau de destruição e de distanciamento, a gente vê claramente que não. Por isso, então, até mesmo nós precisaremos evoluir muito no entendimento do que significa uma filosofia espiritualista, uma religião como essas que nós encontramos hoje. Bom dia, André, dirige direitinho aí. Vamos lá. Kardec, então, coloca para nós muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez uma recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então os discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhes Jesus: é certo que Elias há de vir, e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo darão a morte do Filho do Homem. Compreenderam, então, seus discípulos que era João Batista, e ele lhes falava. Então aqui uma passagem do livro de Mateus, capítulo 17. Então vemos aqui a interpretação de Kardec. Pois que João Batista for Elias, houve reencarnação do espírito e da alma de Elias no corpo de João Batista. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade. Então, lembrando aqui que o que Kardec coloca é que ele fez aquela mudança de perspectiva, dizendo, né, vamos fazer de conta que os espíritos não ensinaram nada através das orientações dos esclarecimentos. Vamos só pela lógica da observação do mundo que nós vivemos. E agora então ele volta. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica, e porque só ela resolve questões até então insolúveis, e que continuam insolúveis até hoje. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar tem o amor próprio, com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Então, que interessante, Kardec coloca que muitas vezes a negação de uma determinada ideia é muito mais pelo orgulho do que pela lógica, do que pelo raciocínio. Eu não aceito porque eu não aceito e pronto. Então, por isso, aqui muitas vezes nós vamos encontrar essa resistência nessas novas ideias, exatamente porque isso se encontra na própria resistência dos indivíduos. Assim também, tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecera contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos, por experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles, da mesma forma que se não deve adotar, às cegas, tudo que proceda dos homens.
Então aqui a lógica, né, o fato dos espíritos trazerem ensinamentos, não significa que tudo isso está absolutamente certo pelo fato de vir do mundo espiritual. Então, quer dizer, nós temos que submeter ao crivo da razão, tanto quanto aquilo que os próprios homens criam em termos de filosofia. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmarem os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se deu ao trabalho de observar com paciência e perseverança e diante dos quais não há mais lugar para dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação e movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência e os que se lhes colocam em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Então Kardec coloca para nós aqui, naquela comparação do século XIX, que era a época dele, a própria resistência que a igreja, então, que trazia ali, né, que era a religião dominante na Europa, trazia com relação à astronomia. Desde a época de Galileu, desde a época de Copérnico, que houve aquela perseguição por parte da Inquisição para poder destruir as ideias da ciência e impor as ideias bíblicas. E aí, com o passar do tempo, conforme foram mudando as gerações de líderes da própria igreja, ela mesma criou um centro de astronomia para poder estudar os movimentos dos astros e perceber que aquela interpretação anterior era uma interpretação equivocada. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João, capítulo 3. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha te dito, é necessário que torneis a nascer. E aí depois ele fala da questão 1010. Né? Então, finalizando aqui esse trecho, e como eu já coloquei para vocês, né, num certo estudo que eu fiz, exatamente a respeito dessa passagem do Evangelho, eu comentei que eu fiz uma pesquisa para saber exatamente qual é a visão que os católicos têm dessa mesma passagem, qual a visão que alguns evangélicos têm dessa mesma passagem, para depois fazer uma comparação que nós espíritas temos dessa passagem. E é bastante interessante que nós vamos fazendo interpretações de acordo com as nossas bases filosóficas. Então, quando ele fala, por exemplo, nascer da água e do Espírito é necessário nascer de novo, nós vamos encontrar, inclusive, entre católicos e evangélicos que não têm uma visão reencarnacionista, interpretações diferentes. Porque aí, nesse caso, nós passamos, então, a fazer aquela interpretação de acordo com a própria educação espiritual, religiosa que nós temos. Né? Mesmo que tenha, como nós vemos aqui, ideias bastante claras a esse respeito, da forma como Jesus coloca. E até mesmo Nicodemos trazendo essa ideia de que poderia voltar ao ventre de sua mãe. Então a ideia da reencarnação na Bíblia depende de interpretações. Quando nós passamos a analisar o mundo à nossa volta e vendo todas essas diferenças que existem na forma como as pessoas vivem, na diferença, na desigualdade que existe no nosso mundo, em termos de forma de viver,
de diferenças de capacidades dos indivíduos, por que nós temos ali indivíduos dotados de uma capacidade de valores mais desenvolvidos do que outros. Aí então nós vamos perceber que, na verdade, isso representa, simboliza ou mesmo mostra para nós de uma forma clara o estágio evolutivo em que cada um se encontra, em que não é possível, fazendo aquela comparação acadêmica, você esperar que uma criança de 3º ano resolva equações de alguém que se encontra no ensino médio, porque falta para ele elementos, conhecimentos e capacidades lógicas para que ele possa alcançar aquele conhecimento. Então, o estágio em que cada um se encontra aqui no nosso mundo é resultado das próprias condições evolutivas que ele apresenta. Então, está aí essas considerações para finalizarmos, então, essa questão 222. E a partir agora do próximo capítulo, nós já mudamos completamente agora o assunto. Só para lembrarmos aqui, já deixarmos já preparado para o nosso próximo encontro, o capítulo 6, da vida espírita. E dessa vida espírita nós vamos encontrar quem são os espíritos errantes, esses espíritos que se encontram na vida, no mundo espiritual, após a morte física. Esses mundos transitórios, e aqui a gente vai ter uma polêmica bem interessante, que a gente vai explorar isso tudo e mostrar do porquê da polêmica. Polêmica da nossa parte, né? Porque eu já vi interpretações bem diferentes pelo fato de não terem pesquisado sobre a fonte dessa informação. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, quer dizer, o que acontece com o espírito quando morre fisicamente e parte para o mundo espiritual. Qual é a sua nova realidade? O que ele pensa, o que ele sente. E para sabermos tudo isso, os próprios espíritos têm que contar suas experiências. Não basta a gente tentar imaginar o que passa com o espírito se ele próprio não contar a sua história. As relações do além-túmulo, como é que os espíritos se relacionam no mundo espiritual após ali o reencontro nessa nova dimensão. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Metades eternas, né? Aqui a gente vai falar sobre os afetos que hoje nós encontramos aqui no nosso mundo e que na verdade é resultado daquilo que os espíritos viveram anteriormente. Por que tem indivíduos que dentro de uma mesma família se amam profundamente e ao mesmo tempo nós encontramos outros que se odeiam profundamente? De onde vieram esses dois tipos de percepções e de sensações nas relações afetivas? Recordação da existência corpórea, por que nós não nos lembramos daquilo que aconteceu numa existência anterior, o esquecimento do passado, pelo fato da reencarnação, nos colocar aqui focados nessa existência atual, e depois ele traz aqui para nós, aqui é muito mais Kardec perguntando aos espíritos qual é a visão que eles têm da morte. Olha que interessante. Perguntar aos espíritos de que modo que eles veem aqui agora no mundo material, da forma como nós comemoramos o dia de finados, por exemplo. Como é que os espíritos observam os rituais de funerais que nós temos hoje? Porque quando nós estamos do lado de cá, nós estamos ali organizando e participando desses cerimoniais. Mas e o espírito que já não está aqui no mundo físico, qual a visão que eles têm desse tipo de cerimonial? Da forma como nós vemos, das nossas preocupações com relação à morte, dos rituais que nós praticamos a respeito desse tipo de fenômeno, de processo, na verdade. Então aqui são todos os temas que Kardec vai trazer para nós nesse capítulo 6 da vida espírita. Temas bastante interessantes que na verdade acabam sendo temas dos mais interessantes para nós espíritas estudarmos. Porque o que nós queremos, gostamos muito de saber, é como é a vida no mundo espiritual. E esse capítulo traz para nós ali detalhes bastante interessantes desse momento da vida do espírito. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Finalizamos a questão 222. Próxima questão, então.